Nesta aula vamos falar sobre o que é afinal um bom texto. Quando a nossa tia ou nosso tio manda pelo WhatsApp um texto dizendo leiam, adorei esse texto, ele é muito bom, o que na verdade isso quer dizer? Na verdade, isso quer dizer que a pessoa que nos mandou o texto concorda com tudo que o autor escreveu. A pessoa, de certa forma, está identificando naquele texto as suas ideias que ela não consegue expressar no papel como o autor conseguiu. Mas isso significa confundir o bom texto com o conteúdo. É muito comum que as pessoas leigas confundam um bom texto, um texto bem escrito, por causa do conteúdo do texto. Uma vez eu fui numa escola dar uma palestra e mal cheguei na escola, uma criança me parou na porta. Tu é o Marcelo? Sim, sou o Marcelo, autor do livro. Odiei teu livro. Respirei fundo, né? Recém tinha chegado na escola e digo, calma, vamos conversar. Tu leu o livro? Li todo o livro. Em 2 horas eu li o livro inteiro. Bom, então ela não odiou tanto assim, né? Mas vamos lá. E o que tu não gostou? Odiei o final. Achei o final muito triste. Então as pessoas têm essa ideia de que o conteúdo determina a qualidade do texto. Se eu concordo com o texto é bom. Se eu discordo, o texto é ruim. Mas nós que não queremos mais ser autores leigos, nós que queremos trabalhar profissionalmente com a escrita, ou pelo menos encarar a escrita de uma forma mais séria, mais profissional, precisamos entender que o texto não é apenas o conteúdo. Teria pelo menos 4 pilares para nós pensarmos o nosso texto. São eles: o conteúdo, o público, o objetivo e a forma. Conteúdo, público, objetivo e forma são 4 pilares que sustentam o nosso texto. E é preciso pensar em cada um deles para poder escrever a nossa história ou escrever o nosso texto. Ao longo da aula nós vamos falar com mais calma sobre cada um deles. Mas deixa eu dar um resumão aqui para ter uma noção de conjunto. Então vamos lá. O conteúdo responde à pergunta sobre o que eu vou escrever. O público responde à pergunta para quem eu estou escrevendo, para quem eu vou escrever. O objetivo trabalha com a pergunta por que eu estou escrevendo. E a forma responde à pergunta como eu vou escrever esse texto, de que forma eu vou escrever esse texto. Os 4, conteúdo, público, objetivo e forma, são importantes, tanto quanto o outro. Mas determinados gêneros de textos, para determinadas áreas do conhecimento, um desses pilares é mais importante que outros. Por exemplo, no texto jurídico, o mais importante de tudo é o objetivo. Se o advogado faz um texto, uma petição, e consegue soltar o seu cliente ou inocentar o seu cliente, esse texto foi um bom texto. Porque o objetivo é o mais importante neste caso. O vendedor, quando vai vender alguma coisa pelo WhatsApp, ou quando manda um e-mail, ou até mesmo um folder, tentando vender um produto e consegue essa venda, significa que aquele texto atingiu o seu objetivo. E o objetivo nessas áreas é o mais importante. Já no caso do texto publicitário, não adianta o publicitário fazer um texto maravilhoso, o texto reconhecidamente ser bom, ele ser um texto que atinge o objetivo, mas no público errado. Então, se for uma propaganda, por exemplo, destinada a crianças, e os pais adoram a propaganda, adoram a mensagem, mas as crianças não se identificam com ele, não funcionou. Logo, no texto publicitário, o mais importante é o público, é atingir o público certo, mais ainda do que o objetivo, embora, claro, eles andem muito próximos. Já no texto jornalístico e no texto acadêmico, o mais importante é o conteúdo. Nós não vamos entrar aqui na discussão se é possível separar conteúdo de argumentação, informação de argumentação, mas a rigor o texto jornalístico, pelo menos alguns gêneros dele, e o texto acadêmico são textos que buscam informar. E como o objetivo deles é informar, o conteúdo prevalece além da forma, além do objetivo e além do público. O autor de um texto acadêmico ou jornalístico não pode trocar uma palavra se essa palavra for a palavra exata daquilo que ele está trabalhando, daquele assunto que ele está trabalhando. Por mais que a palavra seja difícil ou não seja de conhecimento do grande público. Além disso, quando um autor escreve um texto acadêmico ou jornalístico, muitas vezes ele é repetitivo. Texto acadêmico, então, chega a ser chato, né? Às vezes a gente pega alguns artigos, algumas dissertações, algumas teses que se repetem muito. Repete na introdução, no capítulo X, no capítulo Y e repete o argumento no final.
Mas isso é porque o mais importante no texto acadêmico é que ele seja claro, é que o conteúdo seja claro, seja compreendido. Mais importante até do que a forma, mais importante até do que ser um texto bom e gostoso para o leitor ler. Já a forma é o mais importante nos textos poéticos, nos textos literários, para quem escreve poesia, conto, crônica, para quem escreve ficção. Nesses estilos de texto, nesses gêneros de texto, o autor precisa que o leitor se envolva com ele, que o leitor fique lendo do começo ao fim. E aí a forma é mais importante até do que o conteúdo. Uma boa história, um bom conteúdo nas mãos de um mau autor faz com que nós tenhamos, neste caso, um mau texto. Então, conteúdo, público, forma e objetivo são 4 pilares do texto que precisam ser levados em consideração. Qual deles é o mais importante? Depende, como nós já vimos antes. Mas a forma, ela depende do público, a forma depende do conteúdo e a forma depende do objetivo. Como nós estamos num curso de escrita criativa, nós vamos ao longo dessa aula falar bastante sobre a forma. E ao longo do próprio curso nós vamos insistir bastante na questão da forma, nas técnicas para deixar o nosso texto com uma forma mais agradável, uma forma mais interessante, independente do gênero de texto que nós vamos escrever. Então, em relação à forma, é preciso lembrar que o público, o conteúdo e o objetivo interferem na forma. Um texto escrito para crianças, ele vai ter algumas diferenças de um texto escrito para adolescentes ou para adultos. Um texto escrito para vender um carro, ele vai ter diferenças em relação a um texto escrito para emocionar, por exemplo, uma poesia. Essas diferenças elas vão ser importantes na hora de nós dizermos, por exemplo, esta palavra é ruim de se usar. Não se usa a palavra, por exemplo, a palavra não obstante ou adentrar. Isso vale para diversos gêneros, mas em alguns gêneros mais específicos, as palavras não obstante ou adentrar, elas são não apenas aceitas, como necessárias. Então, a forma depende do público, do conteúdo e do objetivo. Mas ao final da aula, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre os gêneros textuais. Gêneros textuais são construções, são arquétipos de texto que nos permitem falar dos textos como um conjunto. Alguns exemplos de gêneros textuais: o conto, a poesia, o artigo de jornal, a entrevista, o artigo acadêmico, a tese, a dissertação, o post de Facebook, o post de WhatsApp, todos eles são gêneros textuais. Gêneros textuais são praticamente infinitos e estão sempre surgindo novos gêneros textuais. E por que estudar os gêneros textuais? Porque para trabalhar, para se escrever melhor, para trabalhar com técnicas para que a gente possa escrever melhor, é interessante olhar para aquelas características consagradas de determinados textos. E isso a gente consegue pelos gêneros textuais. Aqui no curso mesmo nós vamos trabalhar bastante com a ficção de forma ampla, a não ficção de forma ampla e depois com um pouco mais de especificidade na crônica e na poesia. Então, ao dividir o curso em gêneros diferentes, nós permitimos que você experimente técnicas novas, experimente formas novas, para depois adaptar e utilizar essas formas no seu próprio texto, seja ele da área que for. Já vimos em aula anterior que existem 3 grandes objetivos quando se fala em texto, quando se fala em comunicação. Os textos para emocionar, os textos para informar e os textos para convencer. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, por que estamos escrevendo? Por que escrever este texto? Se você tem o objetivo de convencer alguém a partir da sua escrita, você pode ser um advogado, pode ser um vendedor ou simplesmente trabalhar no ambiente profissional, então é importante que cada linha ajude a convencer, ajude a levar o texto para esse fim. E isso vai interferir na forma que vai ser utilizada, na extensão do texto, na linguagem do texto. Já se o seu objetivo for informar, também é preciso observar que o texto informativo ele vai ter menos foco na forma e mais foco no conteúdo, por exemplo. No caso da escrita criativa, como nós já vimos antes, o objetivo principal é a estética, é a forma, é provocar um efeito.
Mas nós podemos utilizar essa técnica, utilizar essa provocação de efeito em textos não criativos, em textos acadêmicos, em textos argumentativos. É muito bom, por exemplo, quando um texto argumentativo, ou mesmo um texto acadêmico, jornalístico, ele traz uma história e essa história ajuda o autor a atingir o seu objetivo, seja ele informar, seja ele convencer. Já são clássicas as reportagens do Jornal Nacional, por exemplo, que começam assim: Maria é uma senhora muito trabalhadora, que trabalhou durante 50 anos, hoje ela não tem mais o seu emprego, e aí a matéria vai falar sobre desemprego. Antes de dar números ao desemprego, ela deu uma cara, deu um rosto para o desemprego. Então essa mistura, utilizar o texto criativo, as técnicas do texto criativo, como a narração, as figuras de linguagem e outras técnicas que nós vamos ver ao longo desse curso, vão ajudar a escrever textos também informativos e textos argumentativos, não apenas os textos poéticos. Para quem você escreve? Qual o seu público? São raras as oficinas que pensam sobre isso. Em geral, oficinas de escrita, elas querem que você escreva melhor, melhor e melhor, faça textos dignos de ganhar um prêmio literário dos mais importantes. Mas tem pessoas que escrevem para outros tipos de público, e não para esse público acadêmico, esse público mais acostumado à leitura de alta literatura. Uma forma clássica de fazer isso é pensar em público-alvo, uma técnica tradicional do marketing. Então o público, ele é mais masculino, mais feminino, ele é de qual faixa etária, ele é um público mais ou menos leitor, mais ou menos escolarizado, é um público de uma região específica ou não, é um público de grupo específico, por exemplo, a literatura fantástica tem um grupo muito homogêneo, com características muito próximas, que fica até mais fácil de chegar nesse grupo. É um grupo que tem algum tipo de hobby, que tem ligação com o seu texto, então você precisa pensar em quem é esse público. A pior coisa é quando a gente diz que o nosso público é todo mundo. Eu já ouvi uma pessoa uma vez dizer assim: não, Marcelo, o público-alvo é todo o mundo, porque eu sou muito democrático. Não é uma questão de ser antidemocrático, nós não estamos excluindo ninguém ao escolher um público-alvo. Nós só estamos mirando para conseguir atingir com mais facilidade e com mais eficiência determinados públicos. Aliás, o mundo da indústria cultural, com as novelas, os filmes com grandes públicos, com grandes audiências, ele tem cada vez perdido mais espaço para as minisséries de nicho, para os filmes de nicho. Por quê? Porque cada vez menos a gente consegue atingir todo mundo. Então não escreva pensando em todo mundo, que a chance disso ficar superficial, ficar vago é muito grande. Mas também não pode o autor escrever para si próprio ou apenas para si próprio. A grande diferença de alguém que gosta de escrever e alguém que quer se tornar um escritor é que a pessoa que quer se tornar um escritor, ela quer publicar os seus textos, seja em papel, seja online. Ela quer leitores. Esse tipo de identificação é importante a gente fazer, porque vai facilitar, primeiro, para escrever, para decidir, por exemplo, se eu vou usar a palavra X ou a palavra Y. Segundo, para que depois a gente possa divulgar, publicar e fazer o nosso texto circular para pessoas que não são apenas os nossos conhecidos, os nossos amigos. Então, pensar em público-alvo é uma dica fundamental e que poucas vezes a gente faz numa oficina, porque a oficina não está aqui para julgar se o seu público é o público A, B ou C. A oficina está aqui para que você escreva melhor. Mas o que é escrever melhor? O que é um bom texto? Se nós não pensarmos também no público para que esse texto é destinado. O conteúdo também é pouco abordado em oficinas literárias, ou mesmo oficinas de escrita em geral. Porque o mais importante nessas oficinas ou nesses cursos é que você escreva um bom texto. Não vai ser julgado, por exemplo, no vestibular, se o texto é a favor ou contra o porte de armas. Vai ser julgada a sua capacidade de argumentar ser a favor ou contra o porte de armas. Mas vale a pena nós falarmos um pouquinho sobre conteúdo, pensarmos juntos um pouquinho sobre como o conteúdo pode ser fundamental na hora de pensar um texto, seja narrativo, seja argumentativo, seja informativo. Sobre o conteúdo, é importante ter em mente a palavra representação. Os gregos, Aristóteles, usavam o termo mimese. Um texto ele precisa ser representativo para atingir um público, para atingir uma repercussão maior do que ele próprio. Quando se escreve um conto, por exemplo, Machado de Assis escrevendo Pai contra Mãe,
Ele não está escrevendo apenas um texto sobre um homem e uma mulher, um homem caçador de escravos e uma mulher escrava fugindo porque estava grávida. A gente só descobre isso no final do conto. O Machado estava escrevendo um conto sobre escravidão, sobre pobreza, sobre violência, sobre questões de classe, enfim, ele estava utilizando um personagem, ele estava utilizando uma representação para ir muito além daquilo que o texto aparentemente nos traz. Isso funciona em qualquer tipo de texto, a gente conseguir representar e a partir da representação expandir o nosso significado, expandir o nosso sentido. Então pense no seu conteúdo como um conteúdo representativo. Evite que o conteúdo seja muito forçado, inverossímil. Procure que ele represente bem determinado grupo, determinada sociedade, determinada época. Não dá para se escrever um texto falando sobre todo o Rio de Janeiro dos anos 1800, por exemplo. Mas é possível escolher 2, 3, 4, 5 personagens que representem bem esse Rio de Janeiro e com isso façam o leitor se sentir dentro do Rio de Janeiro daquela época. Sobre conteúdo, também é importante falar sobre tema e motivo. Os temas são aqueles grandes assuntos, os temas eles são finitos. Raramente surgem temas novos, talvez o último tema novo tenha sido a disputa do homem com a máquina. Então os temas eles são assuntos como morte, miséria, desigualdade, violência. São grandes assuntos, grandes temas que não são novidade, que nós escrevemos. Há quem diga que Shakespeare escreveu sobre todos os temas possíveis, amor e morte. Mas não vamos ser tão radical, né? Existem diversos tipos de tema e eles são trabalhados, cada um à sua época, ao seu tempo, em determinados lugares, de acordo com o nosso também, o nosso perfil. Mas para representar os temas, nós temos os motivos. Eu posso escrever uma história sobre a guerra, utilizando, por exemplo, animais, uma fazenda, um universo de uma fazenda. Então o meu motivo vai ser a fazenda, a luta dos animais por espaço, por ocupação de espaço, por sofrimento, e isso vai representar o tema, por exemplo, da organização social, da desigualdade ou até da violência. Eu posso representar uma história sobre abuso familiar utilizando uma criança, eu posso representar essa história utilizando um passarinho, eu posso representar essa história utilizando bonecos. Então eu posso usar motivos diferentes para representar o mesmo tema. O motivo é parte importante da escolha do autor na hora de escrever. É parte importante da forma, dessas escolhas técnicas que o autor o tempo inteiro faz sem se dar conta. E aí aqui na oficina a gente inclusive está incentivando que o autor traga isso para o consciente e faça isso pensando, se dando conta, de forma mais racional e mais planejada possível. Por fim, vale a pena tocar num assunto quando a gente fala em conteúdo que, na minha opinião, nem é mais polêmico, mas ainda gera algum tipo de polêmica ou de celeuma entre alguns participantes de oficina. Nós vivemos num tempo em que a palavra cão, ela morde. Shakespeare dizia lá atrás, será que a palavra rosa seria tão cheirosa se não fosse a palavra rosa? O fato é que as palavras, elas têm força, as palavras, elas têm poder, as palavras têm história. Então hoje ninguém vai utilizar no texto a palavra abobado. Raramente se usa a palavra, por exemplo, mangolão. São palavras que hoje claramente são estigmatizadas, elas provocaram esses tipos de estigma e foram substituídas por palavras mais técnicas, palavras mais contemporâneas, como síndrome de Down. A palavra leproso hoje em dia também não se usa a palavra hanseníase. E aí nós vamos entrar em diversas palavras, conceitos e termos que grupos sociais de minorias têm batido e têm chamado a atenção para que nós evitemos utilizar de uma forma ingênua ou de uma forma casual. Por exemplo, judiaria. Muitas pessoas não se dão conta que a palavra judiaria tem relação com os judeus e é um termo pejorativo que o grupo dos judeus não gosta. As pessoas judias elas não gostam do termo e elas chamam a atenção do autor quando elas têm essa possibilidade. Palavra como denegrir, denegrir a imagem. Ora, gente, é claro que denegrir a imagem tem relação com a palavra negro como algo pejorativo. Então nós não vamos utilizar a palavra denegrir a imagem de uma forma ingênua, de uma forma casual. Se você quiser utilizar essas palavras de propósito, aí é uma questão que vai além da questão estética, uma questão de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, e cabe ao editor do site ou do livro dizer se quer ou não publicar aquele texto.
O que a gente está chamando atenção aqui é para que você observe o que hoje se chama de leitura sensível. Que você observe que algumas construções, algumas formas, algumas palavras, elas hoje causam bastante polêmica, bastante celeuma, elas inclusive podem deixar as pessoas chateadas e revoltadas com o seu próprio texto. Não é uma questão de politicamente correto, tem um texto meu sobre isso aí na aula. É uma questão de ser potencialmente ofensivo. Quem sou eu para dizer que a palavra loira burra é uma brincadeira e que não é ofensiva? Eu não sou loiro, eu não sou mulher. Então acho que a gente precisa respeitar esse tipo de abordagem, respeitar esse tipo de sentimento social que está aflorando bastante e ter consciência sobre o uso desse tipo de palavra. Como eu disse, não é uma questão de censura. O autor está livre para utilizar qualquer termo, inclusive os mais grosseiros e os mais antipáticos. Por vezes ele utiliza isso na boca de um personagem, de um narrador, exatamente para mostrar esse preconceito, e por vezes o autor realmente pensa e quer usar aquele termo. Aí a questão da publicação é uma outra instância, porque se isso vier a gerar um processo, por exemplo, o autor não responde sozinho, a editora ou o jornal que publicou aquele texto pode responder junto. Mas tudo isso a gente está falando em conteúdo, tudo isso tem relação com conteúdo, para nós vermos como há, sim, diversos aspectos técnicos, mesmo no conteúdo, para nós pensarmos antes de chegar à forma. A forma, como nós já vimos, é muito importante no texto criativo, nos textos poéticos, porque a forma é que vai permitir que o texto provoque o efeito desejado no leitor. É por uma boa forma, por uma boa utilização das palavras, das frases, dos parágrafos dentro do nosso texto que nós vamos conseguir fazer com que aquele nosso sentimento original chegue no leitor, provoque o leitor e desperte do leitor um novo sentimento ou um outro sentimento. Enfim, nós precisamos da forma para atingir o leitor. A forma emociona. Nunca vi ninguém chorar lendo um texto acadêmico, pelo menos é muito raro isso acontecer. Agora, não é tão raro assim a pessoa chorar depois de assistir um bom filme, ler um bom livro ou mesmo um conto, porque a forma, ela emociona, a forma mexe com a gente. Sobre a forma nós vamos falar bastante ao longo do curso inteiro, mas sempre é bom lembrar que não existe uma única forma certa, uma única forma errada. Existem convenções. Quando nós falarmos em forma, nós vamos falar muito em convenções. Se o conto tem essa característica que ele tem hoje, de trabalhar com subtexto, trabalhar muito com a surpresa, a tensão, o estranhamento, o conto, por exemplo, não conta uma história, o conto provoca um efeito. Muitas vezes o conto termina sem que a história do conto esteja resolvida, isso é, aliás, o mais comum nos contos. É porque convencionou-se ao conto ser assim, pelo menos desde Edgar Allan Poe, 1850, quando ele escreveu A Filosofia da Composição. Se o texto jornalístico ele tem uma tendência, pelo menos a notícia de jornal, a ser imparcial, a trazer os dois lados, por mais controverso que isso seja, é uma convenção social que não foi sempre assim. O jornalismo começou como um texto panfletário para defender partidos políticos e posições políticas, até que surgiu o jornalismo comercial. E se entendeu que para o jornalismo comercial era importante não ter lado, bandeira política, e sim se voltar à população, ao cidadão, à prestação de serviço. Então a convenção social jornalística de mais ou menos 100 anos, não muito mais do que isso, de que o jornalismo ele deve ser imparcial, objetivo e ouvir todos os lados. Logo, pensar em forma é pensar em convenções sociais. Ah, mas eu gostaria de subverter as convenções. Eu quero escrever uma poesia completamente misturada com prosa, com argumentação. É possível, gente. É não só possível, como provavelmente já foi feito por alguém em algum lugar. Tem um poema, por exemplo, do Manuel Bandeira, que é o poema de uma notícia de jornal. Ele transformou uma notícia de jornal em poesia, em versos. Então, é possível. Mas a gente sempre fala que para a pessoa fazer uma torta, ela tem que saber fazer um bolo. Então a minha dica, a minha sugestão para vocês que estão fazendo uma oficina de escrita é, primeiro aprendam a fazer o bolo. Primeiro dominem a forma do gênero, dominem o gênero, conheçam profundamente o gênero. E depois, naturalmente, pela sua inventividade, pela sua subversão, a gente vai conseguir mudar, modificar, criar coisas novas. Quem sabe até contribuir modificando o próprio gênero. Picasso não começou pintando daquela forma. Picasso começou pintando telas tradicionais,
conservadoras, até que ele foi se redescobrindo e ele praticamente hoje é considerado um dos ícones, o inventor daquela forma do cubismo. Então a forma ela é livre, a forma ela é infinita, mas numa oficina é importante que a gente aprenda algumas técnicas, que a gente teste algumas formas para poder didaticamente dominar o gênero, sentir mais segurança e aí explorar esse universo infinito das formas.